Olá, feliz sábado. Que paz e graça do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração. Mais um sábado, Deus concedendo, e nos terá Deus graça, para a oportunidade de mais uma vez, de junto estudar a palavra do Senhor. E nesse momento, nós vamos fazer uma curta oração antes de nós abrir a palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor concedeu. E nessa hora, Senhor, nos te pede que o Espírito Santo, que inspira a Bíblia, pode iluminar nos olhos, nos mente, para que não pode compreender a palavra que está escrita. O Senhor, nesse tema muito importante, muito interessante, como que não te sabe de onde que origina mal, essa dor que hoje não te sofre, de onde que vem. Senhor, que o Espírito Santo pode tornar claro na essa mensagem, para que tudo quem é que está ouvindo, Senhor, pode ter uma ideia clara de modo que surge mal e modo que mal está termina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E bem, no sábado passado, nos fala sobre o fim do mundo. Não olha que Deus tem um propósito nobre, que é de pôr fim no pecado, fim nas calamidades, nas dificuldades humanas e dar início ao mundo perfeito, onde que terrena justiça, amor, paz e felicidade para todo sempre. E hoje, nós também estuda acerca do pecado e do mal. Certas pessoas, ou muitas pessoas, têm uma ideia, têm uma concepção um pouco equivocada no que diz respeito à existência do mal. Algumas pessoas responsabilizam Deus por calamidades que surgem ou que acontecem na seio de humanidade. Tem uns que pensam que Deus nasce pessoas com um destino já traçado. Então lembra, quando que eu era criança, uma idosa falou uma coisa que fica gravado na minha mente. É falando que Deus cria ou nasce tudo alguém com destino. Deus nasce uns com destino para morrer de fogo, para morrer na rocha, para morrer de mar, para morrer de acidente. Então Deus nasce alguém já com um destino. Mas será Deus responsável das calamidades existentes no mundo? Tem um famoso historiador francês de nome Charles Baudelaire que acreditava numa coisa. Ele acreditava assim, que Deus cria a natureza, Deus cria também seres humanos, uns para ser bom e outros para ser mau. E verdadeiramente, quando que não olha para nosso redor, isso te parece lógico. Ora, de modo que não te combina essas coisas, tudo o que te surge no meio da humanidade ou na seio da humanidade, para nos conciliar com o que a Bíblia está falando sobre Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. De modo que um Deus de compaixão, de misericórdia, um Deus de amor, te cria uns para ser bom e outros para ser mau. E ainda, Deus tem um propósito de pôr fim no pecado, no mal, nessas coisas, nessa dor que assola tanto a raça humana. Coisa que a Bíblia te ensina? O que a Bíblia ensina acerca da origem do pecado e do mal? Certo. A Bíblia te dá uma pista de coisas, de como que isso aconteceu. Será Deus responsável? A Bíblia está respondendo essa pergunta. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7 a 10, a Bíblia está fazendo uma descrição de uma grande batalha que houve no céu. Dragão, que é o diabo, Satanás, e Miguel e seus anjos têm travado uma batalha. E Satanás, o diabo, foi vencido e foi lançado fora do céu. E então o que aconteceu? Ele é bem para a terra.
e foi lançado do céu e bem para a terra, onde que existia o homem no qual ele pôde enganar. Não pode ler, no livro de Ezequiel, capítulo 28, no verso 14. Ezequiel, capítulo 28, verso 14, não está hoje de onde que vem esse mal, o pecado que tem tanto assolado a raça humana. A palavra de Deus está falando o seguinte: tu eras querubins da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão ou na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e diante dos reis te pus para que te contemplem. Ali a Bíblia está dando uma informação muito pertinente. Por que houve aquela batalha no céu? Por que houve aquela guerra no céu? Deus, num ponto da eternidade, Deus sonha com uma coisa maravilhosa. As suas criaturas. E assim Deus fez. Deus cria no céu seres celestiais. Deus cria na mar seres marinos. E Deus cria na terra seres terrestres. Dentre os que Deus cria no céu, os anjos, os seres celestiais, Deus cria um anjo que Deus põe como chefe dos anjos. Ele debilitava as nações. Os anjos, ele era conhecido como anjo de luz. Ele que regeva anjos no céu. Mas, infelizmente, no momento, esse anjo criado por Deus, perfeito, sem mancha alguma, sem nenhum defeito de caráter, a Bíblia está informando que por causa de sua formosura, por causa de sua beleza, por causa de brilho que tinha, e corrompe no seu coração. E quis ser igual a Deus. E quis tomar lugar de Deus. E quis governar o universo no lugar de Deus. E ali, Deus que fica indiferente, Deus que fica de braços cruzados, para olhar um ser que Ele cria, um ser que Ele cria com tanto amor e carinho, te crê durba Deus para tomar lugar de Deus. E então houve guerra, houve batalha no céu. Então, dias de batalha, a Bíblia está falando que Ecate mais lugar no céu. E ele foi lançado por terra. Ele foi lançado fora do céu. E é bem ali na terra, onde que estavam os primeiros homens que Deus cria, Adão e Eva. E então ele seduz a Eva, engana, e Adão transgride a lei de Deus. E assim também um pecado entra no seio de humanidade. No livro de Romanos, capítulo 5, no verso 12, a palavra de Deus está dando essa informação. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É ali o segredo, é ali onde que origina o mal. O mal origina lá no céu, com um anjo que Deus tem criado perfeito, um anjo que Deus tem criado com todo amor, e ele levanta aquele canhada contra Deus, e então Deus lança ele fora do céu, e ele vem para a terra, e vem engana o primeiro homem que Deus cria, Adão, e ali, então, por causa de Adão que foi enganado, pecado entra no mundo, e tudo nós nos paga essa mesma consequência. E agora, modo que a Bíblia te define o pecado. Não está no livro de 1 de São João. Ali a Bíblia está dando uma definição fantástica do pecado.
na 1 de São João, capítulo 3, no verso 4, onde a modo que a Bíblia te define o pecado. O que é pecado? Está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Assim como Satanás tem introduzido pecado lá no céu, e traz transgressão para a raça humana. O pecado o quê? O pecado é transgressão da lei de Deus. Adão tem transgredido a lei de Deus. E os seres humanos têm transgredido a lei de Deus. Então, qualquer causa de sofrimento, de dor, de morte, é a entrada do pecado no mundo. É a transgressão da lei de Deus. Que lei Adão tem transgredido? Lá no jardim, quando que Deus termina a sua criação, Deus dá uma lei à raça humana. Deus falou o seguinte: de tudo árvore que existe no jardim, nós come livremente, mas aquele que fica no meio é ali, que nós come e que nós toca. E quando que Satanás vem com uma doutrina. Satanás pergunta a Adão: é verdade que Deus falou para nós não comer nada que está no jardim? E Eva responde para Satanás dizendo: tudo o que está no jardim nos é permitido comer, mas as árvores de conhecimento do bem e do mal, aquele que está plantado no meio do jardim, Deus falou para nunca comer nem para nunca tocar. E Satanás respondeu com uma resposta muito subtil. Ele falou: Deus sabe, mas dia que nós comemos, nós olhos te abrem e nós se torna igual a Deus. E Eva olha que isso era bom para comer, porque cria também que esse olho abre que torna igual a Deus. E então assim entrou o pecado no mundo. Assim, Adão e Eva transgride a lei de Deus. A lei de Deus tinha dito que não comereis. E Satanás falou: não se pode comer. E Eva come, e ali pecado entra no mundo. Uma das mais grandes tragédias que acontece na criação de Deus é o homem transgredindo a lei de Deus. Por quê? Porque a transgressão, o pecado, traz sofrimento para a raça humana, traz dor, traz morte, traz doença, traz todas outras coisas. Tudo o que nos sofre hoje é consequência do pecado. E quem é responsável? Satanás, lá no céu, que transgride a lei de Deus e traz o homem também para transgredir a lei de Deus, e assim tudo nós nos sofre por causa de essa transgressão. E ali começa agora o grande sofrimento da raça humana. Lá onde que nos está? No verso 8, a palavra de Deus está falando uma coisa. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É mesmo interessante isso. Aquele que pratica o pecado. Meus queridos, é bem nos sabe que cada vez que nós nos estende mão, cada vez que nos pratica, que nos comete um pecado, nos está condescende com o diabo. Toda vez que nos transgride a lei de Deus, que nos comete um pecado, nos está condescende com o diabo. Porque a Bíblia está falando, aquele que comete, ou aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se nós não está vive no pecado, não está vive na transgressão da vontade de Deus, nos está condescende com o diabo. É ali que surge toda a calamidade na raça humana. Por quê? Porque quando nos transgride a lei, nos afasta de Deus. E uma coisa é certa: longe de Deus, homem algum tem vida. Vida só se encontra em Deus. Não te lê mais um verso. Romanos capítulo 6. No verso 23, não lê o que está escrito. Consequências do pecado. Essa é a consequência terrível do pecado. Romanos capítulo 6, no verso 23, a palavra de Deus está falando o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se não transgride a lei de Deus, nosso salário o que é? É a morte. Tudo quem aqui vive nesse mundo que transgride a lei,
aliás, tudo nós não está transgredido a lei, tudo nós é pecadores, tudo nós não está morre. Por quê? Porque existe o pecado. Então, meus queridos, segundo a palavra de Deus, nós não precisa de recorrer a Deus. A palavra falou o seguinte, continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Salário do pecado é a morte. A entrada do pecado no mundo tem trazido doença, tem trazido criminalidade, tem trazido toda sorte de males e a consequência última é a morte. E a morte eterna, a morte definitiva. Mas Deus teve compaixão de nós. Deus teve amor para com nós. Deus teve misericórdia. E Deus mandando um Salvador, Jesus Cristo. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Jesus, nosso Salvador. Isaías, no capítulo 1, no verso 6, a palavra está falando que nós é inteiramente dentro do pecado. De planta de pé até cabeça, na nós tudo é podre, tudo é pecado, tudo é mal. Na nós que existe nada de bom. Então Deus, através de seu amor, de sua misericórdia, de sua compaixão que tem de nós, Deus decide nos dar um Salvador. E, meus queridos, ali que Deus ajuda-nos a compreender realmente coisa que Deus crê que não compreende com essa lição. Que o pecado origina para um ser, ou com um ser que Deus cria tão lindo, tão maravilhoso lá no céu, e que tem multiplicado pecado nesse coração, tem achado iniquidade nesse coração, e ele levanta calcanhar contra Deus, e Deus lança ele fora do céu, e traz pecado para a raça humana. E agora, Deus está propondo para nós um plano de salvação, um plano de resgate. E o que Romanos capítulo 6, no verso 23, está falando. Que o salário do pecado, o salário da transgressão é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, o nosso Senhor. E agora, Jesus está fazendo um chamado, Jesus está fazendo um apelo. Nessa hora, nós não devemos volver um olhar a Jesus Cristo. Não devemos buscar o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, porque Deus entrega Jesus como resgate para cada um de nós na cruz, para pagar-nos dívida para com Deus, para que nós não pudéssemos ter salvação, para que nós não pudéssemos ter a vida eterna. É impossível que nós não escapa de maldade desse mundo. É impossível que nós não escapa de consequências do pecado que existe no mundo. Mas em Cristo Jesus não tem a vitória, não tem a vida eterna. Que Deus pode abençoar-nos. No nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, queridos, nós vamos fazer uma curta oração. Oremos. Deus maravilhoso Pai, muito obrigado pela proteção e vida, obrigado pelas bênçãos e o que o Senhor está fazendo para nós. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem que nos acaba de ouvir. Ó Senhor, eu tenho criado tudo criaturas maravilhosas, tanto no céu, no mar, na terra. Senhor, mas houve dentre as belas criaturas um que transgride e traz transgressão à terra. E hoje tudo nós não está sofrendo por causa disso. Mas não te agradece porque Jesus Cristo morre na cruz para salvar-nos de nossos pecados. E não te pido, Pai, que o Espírito Santo seja no nosso coração, que pode conduzir-nos a Salvador Jesus, que não pode alcançar a salvação. Quando Jesus Cristo volta, para que ele pode levar-nos para sereno. Em nome do qual não te ora, hoje e sempre. Amém. Não te convido para o próximo sábado, que nós continua a assistir a mensagem de Deus através de redes sociais, no Facebook, no Instagram e também na TCV. Não te deixa nós número de telefone ali na rodapé, não tem telefone fixo que pode responder de segunda a sexta-feira na hora normal de trabalho. E também não tem número
móvel que nos pode chamar em qualquer hora do dia. Também, nos pode consulta na Facebook, na Instagram, na Twitter e nas outras redes sociais. Então, que Deus pode abençoar, que Deus continue conosco, em nome de Jesus. Amém.